Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu quero aproveitar os irmãos de pé. João 8, Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ver hoje a palavra de Deus nesse texto. Já estou muito feliz com mais esta rica oportunidade, com mais esse grande privilégio. Sei que é uma grande responsabilidade, mas tenho confiado no Senhor Deus. Sei que Ele é que me sustenta, Ele é que é e que há de ser o Todo-Poderoso sobre a minha vida. Amém? João, capítulo 8. Vamos ler aí a partir do primeiro versículo, um texto bem grande, mas... Amém? Diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como se insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Glória a Deus. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Nós vemos aí um texto bem interessante. Já posso, através da leitura desse texto, dizer que não importa a situação, sempre haverá uma saída. Não importa a dificuldade, não importa o que está acontecendo, sempre haverá uma saída. Se vamos escolher sair, isso já é uma outra história. Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela nos mostra realmente o que devemos fazer, a direção que devemos tomar. E pelo que nós vemos aqui, não tem obstáculo, não há situação que não possa ser resolvida. Mas vai depender de alguns requisitos. E nós vamos ver, né, ao decorrer desta mensagem, nós vamos estar vendo sobre isso. Logo no começo desse texto, nós podemos observar o quanto Jesus gostava de ensinar. Nós vemos aqui logo no começo a palavra de Deus declarando que Jesus estava ali em meio à multidão e que escrevia
na terra e os ensinava. E o que eu peço nesta noite é bastante atenção, porque a palavra de Deus, ela precisa estar enraizada nos nossos corações, ela precisa ser impactada em nós, para que nós possamos também conseguir tomar decisões essas que vão fazer a grande diferença na nossa vida. Nós vemos aqui pessoas tentando o Mestre, pessoas procurando de todas as formas fazer com que Jesus venha cair em tropeço. O que nós podemos entender a partir desse texto é que isso já vinha de muito longe. Esse povo que dizia seguir a Deus, que dizia ser um povo religioso, um povo que observava as leis de Moisés, as leis do Senhor, então eles procuravam de todas as formas algo para incriminar Jesus. Por quê? Porque nós entendemos então que Jesus, ele ensinava. Nós vemos aqui um texto que fala e mostra Jesus ensinando uma multidão, mas podemos compreender que em diversas outras oportunidades, Jesus estava sempre ensinando pessoas o caminho do reino dos céus. Tanto era que esses homens, essas pessoas, esses fariseus, escribas, eles ficavam incomodados com isso. Então eles procuravam de todas as formas algo para incriminar, para condenar Jesus, para mostrar que Jesus não era algo bom, para mostrar que tudo aquilo que Jesus ensinava talvez fosse uma fraude. Mas nós vemos aqui através da palavra de Deus, mostrando que Jesus ensinava e ensinava com grande autoridade. Prova essa que quando ele abriu a sua boca, os seus acusadores saíram um por um, a começar pelos mais velhos, todos saíram. Irmãos, o interessante é que aquelas pessoas, aqueles homens, tiraram algo baseado dentro da palavra de Deus, dentro das Escrituras. Porque se nós formos parar para pensar, o que eles realmente falaram para Jesus é algo que era aceitável. As pessoas que tais coisas praticavam, era de fato realmente o que deveria acontecer. A lei estava dizendo que as tais deveriam ser apedrejadas. Aí nós vamos calcular a inteligência e a grande sabedoria do mestre, dando uma resposta àquele povo, àquelas pessoas, e de repente aquelas pessoas saem todas da presença de Jesus. Ninguém tem coragem de dar uma sentença para aquela mulher. Mas não era correto? A lei não dava o respaldo? Diante da lei não era justo que aquela mulher fosse realmente apedrejada? É por isso que eu comecei esta mensagem dizendo que não importa a situação, sempre haverá uma saída. Sempre haverá uma saída. Mas eu também falei que se nós vamos escolher sair, isso é uma outra história. Ao final desse texto, Jesus, ele pergunta àquela mulher: onde estão os teus acusadores?
ninguém te condenou. Nós podemos imaginar a situação daquela mulher. Aquela mulher teve uma experiência terrível. É bem verdade que ela pecou contra o Senhor. E agora aquela mulher sendo apanhada no próprio ato, ela é trazida, e com certeza, no meio de muitas pessoas olhando aquela situação, algumas pessoas que com certeza guardava a palavra de Deus, olhando de longe e dizendo: verdadeiramente aquela mulher será morta, porque a lei manda que ela seja morta. Talvez algumas pessoas que viviam, quem sabe, na mesma situação que aquela mulher, mas pessoas que não tinham sido descobertas, pessoas que ainda viviam escondidas, enganando. Talvez começou a pensar sobre aquela situação. Quem sabe algumas caiu em si, também voltou atrás, pensando: essa situação pode acontecer comigo. Ou talvez algumas pessoas debocharam daquela mulher. Como ela pode ter vacilado, se deixou ser pega. Talvez alguns pensaram dessa forma, dessa maneira. Mas o certo é que aquela mulher passou por uma situação muito difícil. Vergonha. Agora aquela mulher estava sendo levada para um lugar onde que certamente ela entendia que ia ser morta. Porque com certeza ela conhecia as leis de Deus. Ela poderia até não observar, mas ela sabia que as pessoas que tal coisa praticava, tinha-se uma punição. E agora ela é pega e é levada a Jesus. Aquela multidão, aqueles fariseus, escribas, estavam mais preocupados, claro, em trazer algo que condenasse a Jesus. Mas eles foram surpreendidos pela imensa sabedoria do Senhor, o qual que, com a resposta, fez com que tudo aquilo voltasse contra aqueles homens que, com certeza, se achavam religiosos, se achavam pessoas honestas, se achavam pessoas que faziam a vontade de Deus. Agora são surpreendidos pelo próprio Senhor. Mas quando nós olhamos, irmãos, para o final dessa história, nós percebemos uma coisa muito interessante. O que eu falei no início, que sempre haverá uma saída, não importa a situação, não importa o grau de perigo, sempre haverá uma saída.
Mas essa saída, ela só vai acontecer se houver uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Jesus, ele não salvou aquela mulher. Ele deu a oportunidade para ela salvar-se. Ele deu a oportunidade para ela salvar-se. Talvez muitos, quando lê um texto ou medita num texto como esse, já consegue entender que Jesus salvou aquela mulher. Mas ele disse: vá e não peques mais. Talvez Jesus ali, ele poderia ter falado para aquela mulher: olha, eu posso te condenar, mas nem eu te condeno. Em outras palavras, o mestre disse àquela mulher: está em suas mãos, pode ir, nem eu te condeno. Você pode salvar-se. Jesus então deixa bem claro para todos nós, através desta palavra, que a nossa salvação vai depender das nossas atitudes, vai depender da nossa escolha. Aquilo que nós escolhemos é que vai realmente fazer a diferença lá na frente. Todos nós, irmãos, pecamos. Todos nós estamos sujeitos a falhas. Não significa que nós precisamos permanecer. Está em nossas mãos fazermos a escolha de não pecar mais. Está em nossas mãos. Aquela mulher, ela foi apanhada em um ato terrível. Quando nós lemos um texto como este, talvez muitos venham cobrar aonde estava aquele que também pecava com ela. Porque logo nós entendemos aqui que seria um pecado entre um homem e uma mulher, adultério, relação sexual. Mas podemos também, com os olhos espirituais, entender que aquela mulher estava adulterando pelo simples fato de estar quebrando uma lei de Deus. Talvez uma idolatria, algo assim. Mas o fato é que ela estava fazendo algo que a lei dava o direito para aquela mulher ser morta. E ela estava sem saída. Estava perdida. Ela foi descoberta. Pegaram ela no próprio ato. E agora está sendo levada para receber a sentença. Mas através de uma palavra do nosso Senhor, os acusadores daquela mulher não puderam resistir, saíram todos. E de fato, irmãos, é realmente o que o mal, o inimigo,
procura é destruição. Não pense você que em todos os instantes de nossas vidas, o acusador está tentando, procurando nos levar para a ruína, procurando uma brecha para que nós sejamos apedrejados. Talvez use até algumas situações que, por direito, seríamos mortos. E pode ter certeza, irmãos, o que todos nós merecemos é exatamente a morte. Se nós estivermos fora de Cristo, é exatamente o que vamos ter: a morte. Infelizmente, muitas pessoas ainda não entenderam isso ainda. Ainda existem muitas pessoas que batem no peito, que acreditam que está sendo um exemplo, que acredita que está sendo a bola da vez. Mas na grande verdade, igreja do Senhor, é que nós somos totalmente dependentes do Senhor Jesus. É que nós estamos na mesma situação daquela mulher. Se não for a palavra do Senhor para nos dar uma saída, para nos dar um escape, nós vamos estar perdidos. E Ele sempre vai nos dar uma palavra para nós escaparmos da ira. Mas ainda vai caber a nós escolhermos não pecar. Ainda vai caber nós tomarmos a decisão de não sermos mortos, de não sermos apedrejados. Estamos na mesma situação. Não muda nada. Aqui e ali, nós pecamos contra Deus. É inevitável. Não tem um santão, aquele que está acima, aquele que está podendo. Todos nós, irmãos. Talvez você olhe para algum irmão e você até tem um pensamento positivo em relação àquele irmão. Isso é bom. Mas aquele irmão é totalmente dependente do Senhor. Nós não podemos esquecer isso um segundo sequer, irmãos. Nós dependemos de Jesus. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Sem Ele, nós vamos ser apedrejados. E se nós pararmos para pensar, vai ser dentro do direito ainda. Imagina só, você ser apedrejado e sem poder falar nada. Simplesmente você sendo apedrejado e reconhecendo ainda, eu estou sendo morto pela minha culpa, pela escolha que eu fiz, pela decisão que eu tomei. É simples, irmãos, é isso. A palavra de Deus é isso. Esta palavra nos adverte a nós tomarmos uma decisão em estar ao lado de Jesus Cristo, de ouvirmos a sua voz. Jesus jamais vai nos condenar.
Você pode pecar, você pode fazer o que você quiser. Ponha na sua mente: Jesus jamais vai te condenar. Pelo contrário, Ele vai te dar a resposta, Ele vai te dar a solução para você se corrigir. Mestre, esta mulher, ela foi apanhada no próprio ato, no pecado. E a própria lei, nos manda que as tais sejam apedrejadas, seja morta, seja exterminada. É essa a situação. Jesus salvou aquela mulher? Não. Ele deu a resposta para aquela mulher, deu a solução. Ninguém sabe se aquela mulher saiu dali, né, e tomou um rumo. Ouviu realmente, aprendeu de fato. Se aquela mulher saiu dali e pensou: olha, Deus me deu uma oportunidade, eu não vou abrir mão dessa oportunidade. Ninguém sabe, irmãos. Jesus deixou aquela mulher livre. Jesus deu liberdade para aquela mulher. Aquela mulher, então, ela saiu dali com a oportunidade de mudar a sua história, com a oportunidade de ser uma nova pessoa, deixar as práticas antigas, voltar-se para Deus. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Que nós possamos estar pensando, irmão, seriamente nisso. Jesus, Ele é a nossa salvação, nos dá a oportunidade de nós irmos até Ele, de nós nos corrigirmos. Ele mostra tudo. E nós vamos ser salvos, dependendo da nossa escolha, dependendo da atitude que nós vamos tomar. É simplesmente isso. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Está em suas mãos. Eu fiz o que eu deveria fazer. Eu gosto sempre de falar aqui, irmãos, sobre isso. Jesus já fez o que era para Ele fazer. Se nós quisermos a salvação, nós vamos ter que lutar por ela. Mas como? Obedecendo a palavra de Deus, seguindo os passos de Cristo, fazendo a sua vontade. Porque se nós continuarmos praticando coisas que desagradam a Deus, a palavra do Senhor, ela é fiel. Ela se cumprirá nas nossas vidas. E o que diz a palavra de Deus é que aquele que pecar contra Deus, ele vai perecer. Então não adianta nós pensarmos que Jesus Cristo vai nos salvar se nós não tomarmos uma atitude, se nós não mudarmos a nossa postura.
em ir até Jesus, em obedecer a sua voz, em obedecer a sua palavra. Que possamos estar pensando nisso, igreja do Senhor. Está sobre nós uma grande responsabilidade. Não tem como fugir, irmãos. A responsabilidade é minha, é sua. A responsabilidade é nossa. Não haverá desculpas. Eu encerro esta mensagem dizendo: vai e não peques mais. Que Deus nos abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.